Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 27 de junho e o texto diz assim: abra os olhos da fé. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o texto diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos tomar o nosso café? Muito bom. O autor nos diz assim, ó: todos nós já sentimos medo em algum momento da nossa vida. O medo, na verdade, é um dispositivo natural do corpo humano que muitas vezes nos ajuda, sendo um mecanismo de autopreservação diante de uma ameaça que vão além de nossas capacidades. Ocorre que, na palavra de Deus, aprendemos que o medo pode muitas vezes ser fruto da falta de fé. Então, aquilo que era natural e bom torna-se ruim, né? Porque o inimigo é cruel e implacável. Ele usará o medo para limitar, neutralizar e até mesmo escravizar a nossa mente. Hoje, muitos estão paralisados pelo medo. Medo da morte, de enfermidades, da solidão e até mesmo medo de conquistar, viver novas estações. O medo impede você de vencer, pois o trava antes mesmo de lutar. No texto que lemos, Paulo diz a Timóteo, seu filho na fé, para empoderá-lo a fim de enfrentar as dificuldades e batalhas que teria pela frente. O fato é que você irá se deparar com lutas, conflitos e situações adversas, mas entenda que a batalha já está ganha quando você confia em Deus. A confiança vence o medo. Quando você entende que sua vitória vem do alto, deixa de ser levado pelas circunstâncias. Quais são os seus medos? Uma vida plena envolve entrega. Portanto, deixe-os aos pés da cruz. Em Salmos 37, versículo 5, diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, né? E ele fará o melhor para você. Quando qualquer dúvida pairar sobre o seu coração, lembre-se disto, apegue-se à palavra de Deus, pois nela há um poder sobrenatural para transformar a sua história. Feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. Uma frase do autor diz: podemos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar em que Ele fará a sua boa, perfeita e agradável vontade ao nosso respeito. E o devocional é o 179, a leitura bíblica é o Atos 12 e a palavra-chave é vença. Que nós possamos vencer, que nós possamos confiar em Deus, abrir os nossos olhos da fé, porque tudo Deus já tem preparado para a nossa vida e Ele fará infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É só crer e confiar, tá certo? Vamos ler um texto aqui, vamos ler 2 Timóteo, um trechinho de 2 Timóteo. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler do 6 ao 14? Não, vamos começar do 3, vai. Ou melhor, vamos começar do 1. Vamos ler do capítulo 1, versículo 1 até o 14, para a gente entender todo o texto aqui. Paulo escreve para Timóteo, tá? Ele é seu filho na fé. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus e de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso ele escrevendo para Timóteo, tá? Aí ele fala assim, olha: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Paulo orando por Timóteo, tá? Lembrado das tuas lágrimas, né? Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação de que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, assim, Paulo vem falando que ora por Timóteo dia e noite e que lembra, né, que ele tem uma fé verdadeira, né? Ele tem uma fé verdadeira que ele viu na avó do Timóteo, que é a senhora Lóide, né? E viu também na mãe do Timóteo, que é a dona Eunice, certo? E ele vai falando mais, olha, a prática, o zelo da firmeza e da fidelidade, né? Aí ele fala mais para Timóteo, ó: por esta razão, pois, te admoesto
que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus nos tem dado, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Paulo falando, que era ele, né? Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então, Paulo está dando vários conselhos aqui para Timóteo, que é para ele permanecer firme na prática do zelo da palavra de Deus e na firmeza e na fidelidade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus, ele é poderoso para guardar o depósito deles até o dia da volta de Jesus, né? Que Jesus já tinha voltado para Deus aqui, nessa passagem, né? E para ele manter o padrão da palavra de Deus, né? Com fé, com amor, que está em Cristo Jesus, né? E guardar um bom depósito mediante o Espírito Santo. Então, assim, a gente tem que... Ele está falando assim, resumindo, é o que eu falo aqui todos os dias, que a gente nunca pode deixar de repetir as palavras de Deus, que é obedecer a Deus, fazer a sua vontade, aprender os ensinamentos de Jesus, passar adiante. Tudo que a gente aprende, a gente vai passando adiante para ensinar outras pessoas a crer em Jesus Cristo, para serem salvos, para receber cura, para receber libertação, para receber direção de vida, ouvir a voz do Espírito Santo nos conduzindo a toda a verdade, aos caminhos do Senhor. Então nós precisamos estar alinhados, orar, pedir sabedoria a Deus, estarmos alinhados com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Porque não são três pessoas, são uma pessoa só, em três manifestações diferentes. Né? Nós falamos Deus Pai porque Ele é o nosso Pai, nosso Criador. Jesus Cristo porque Ele veio aqui para nos salvar e nos curar e trazer a palavra de Deus para nós. E o Espírito Santo que ficou aqui depois que Jesus voltou para Deus, para nos conduzir a toda a verdade. Então assim, é a manifestação de Deus. E nós dependemos dEle para ter uma vida abençoada. Creia e confie em Deus, que Ele tem o melhor para você.